amigos, eu trago para vocês aqui mais um trechinho do livro O Caminho da Felicidade, do professor Huberto Roden, editora Martin Claret, 14ª edição. O título da mensagem: Evita a poluição mental. Milhares de habitantes das nossas grandes cidades abandonam a sua casa aos sábados ou em dias de feriados, fugindo da poluição urbana e procurando o sossego da natureza. Infelizmente, os que demandam as praias apenas trocam uma poluição por outra poluição. E mesmo os que procuram o campo e as montanhas, será que abandonam, de fato, o ambiente poluído? O ambiente material, sim. E o ambiente mental e emocional? Não levam consigo os seus problemas psíquicos e domésticos? E muitos levam para a pureza dos campos e dos montes os veículos da impureza, como jornais e revistas, aparelhos de rádio e televisão. E, em vez de se desintoxicarem na natureza de Deus, voltam para a sociedade humana tão intoxicados como sempre. A pior das poluições não vem de fora, mas de dentro de nós mesmos. E quem consegue despoluir-se dos seus pensamentos e das suas emoções egocêntricas? Não bastam alguns dias feriados, sobretudo quando os fugitivos da cidade transferem para a natureza farta porcentagem das toxinas interiores. A verdadeira despoluição é uma arte tão séria que não a consegue aquele que nunca se habituou a um autocontrole corporal e mental. Muitos acham que um homem moderno, entre aspas, deve acompanhar todas as idolatrias da sociedade. E que não é o adorador dos ídolos da moda é um homem antiquado, um boboca obsoleto. Somente o pra frentex, entre aspas, parece ser um homem civilizado e feliz. Para muitos, o homem deve ser coisificado e pensar sempre pela cabeça dos outros ou pelo jornal do dia. A humanidade massa virou robô e computador. Somente uma pequena elite ainda se interessa por um ideal de genuína cultura humana. A heteronomia da opinião alheia derrotou a autonomia da consciência própria. Hoje em dia, exige uma coragem heróica ser o homem ele mesmo, sem se deixar adulterar e coisificar por opiniões alheias. Pelo menos 90% pensam pela cabeça dos outros, pelas colunas do jornal, pela tela do cinema, pelos programas de rádio e televisão. O homem se desumaniza cada vez mais, se mecaniza e tecnifica progressivamente. Poucos conseguem manter a fidelidade a si mesmo. A inteligência avançou com passos de gigante, produzindo maravilhas de ciência e técnica, mas a consciência rasteja a passo de tartaruga. Por quê? O motivo é óbvio. O progresso da inteligência não exige sacrifício, mas favorece o orgulho e a vaidade humana, ao passo que o menor progresso da consciência exige grandes sacrifícios e renúncias. Mas um passo no plano da consciência vale mais que 100 passos no campo da ciência. Pela ciência, diz Einstein, o homem descobre os fatos da natureza, mas pela consciência, ele cria valores dentro de si mesmo. As religiões prometem o céu aos homens de consciência e não da ciência. Ser erudito é fácil,
ser bom é difícil. Por isto, o progresso da ciência será sempre mais rápido do que a formação da consciência. O ter será sempre mais fácil do que o ser. Mas, em compensação, o homem perde todo o seu ter na hora da morte, mas leva consigo para os outros mundos o seu ser. O ter nos dá gozo, mas somente o ser nos torna felizes. Hoje em dia é fácil gozar, mas é cada vez mais difícil ser feliz. Outros nos fazem gozar ou sofrer, mas somente nós mesmos nos tornamos felizes. Evitar a poluição mental e moral é o primeiro imperativo categórico para ser feliz. Fácil é abusar, difícil é recusar, dificílimo é usar sem abusar. Quando o homem faz o que deve, embora não queira, ele é austeramente feliz. Mas, quando o homem faz o que deve e quer o que deve, então ele é jubilosamente feliz. Para poder querer o que se deve, é necessário integrar o seu pequeno ego periférico no seu grande eu central. Quando o eu cósmico do homem consegue integrar em si o ego pessoal, então é o homem realmente feliz. Quem foge da poluição mental das massas incipientes e segue a elite dos sapientes, não deixará de verificar o que o exímio iniciado da China, Lao Tse, verificou séculos antes da era cristã. Aspas. Quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. Quem se conserva puro parece um bobo e simplório. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Quem vive de acordo com o seu eu espiritual passa por um homem enigmático. Fecha aspas, ponto. Meus amigos, lembrando que este livro foi escrito há mais de 40 anos pelo professor Huberto Roder. Na época só existia rádio, TV, imprensa escrita, televisão, não havia internet. E aqui, para encerrar, um pensamento do autor: superar o que é difícil aumenta as nossas potencialidades. Um abraço a todos.